E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Igor, do Arena 34. Eu, junto do CSR, a gente está aí nesse novo projeto de trazer vídeos de opinião sobre os esportes que a gente gosta, sobre os esportes que vocês gostam e trazer discussões que podem ser polêmicas, mas na maioria das vezes vai ser polêmico, né? Que a gente vai trazer discussões com esse tema, com essa com esse calor de ter um tema polêmico. E o CSR trouxe essa semana, na semana passada, no caso, um tema sobre o prêmio The Best, que foi dado por Lewandowski, e ele discutiu um pouco sobre as incoerências que a FIFA trouxe durante essa premiação e outras também que já aconteceram, né? Como a minha especialidade, entre aspas, é Fórmula 1, é automobilismo, é isso que eu mais gosto, é isso que eu mais consumo também, eu vim trazer aqui de novo essa discussão que talvez para muitos já esteja batida, para muita gente já aceitou, muita gente já comemorou demais que o Verstappen foi campeão, ou muita gente já lamentou demais que o Hamilton não foi o campeão de 2021. Eu vim discutir um pouco com vocês mais sobre isso, porque é algo que vai ficar para a história, que ficou para a história da Fórmula 1 e que a gente vai discutir ainda por muitos e muitos anos. A gente vai lembrar dessa temporada de 2021 para sempre como uma das temporadas mais marcantes da história do automobilismo. Eu acredito que para todo mundo que é fã, gostou demais, gostou muito de apreciar essa disputa, essa aula de pilotagem que a gente teve dos dois concorrentes ao título. E eu acho que foi agradável para todo mundo, por mais que você não tenha gostado de como aconteceu o final. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar, sobre como aconteceu o final. Eu acho que ficou muito claro para todo mundo que ali tem dois pilotos de ponta que podem e vão disputar até o último momento, sempre que puderem. Sei lá, é muito bonito, é muito interessante para mim ver toda a construção dessa temporada para a Red Bull também e para a Mercedes, não só para os dois pilotos. A gente vê umas ascensões de pilotos novos, como a pole do Lando Norris, vitória do Ocon na Hungria. A gente teve o George Russell desqualificando entre aspas, né? Ele se classificou melhor que o Hamilton em duas oportunidades, cara, numa Williams. Isso foi algo que com certeza marcou bastante para mim. Eu acho enfim, ficou pra história essa temporada e acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto de novo, só pra encerrar e também pra gente colocar a nossa opinião, porque a gente fez um Reels nos últimos tempos aí, que deu uma viralizada e o pessoal comentou bastante, que é sobre essa questão, esse talento do Max Verstappen, essa questão se ele realmente acabou com esse reinado da Mercedes. A gente só vai ver agora em 2022 com a mudança do regulamento, como que vai se dar essa nova divisão de forças que vai acontecer. E se vai ser uma nova divisão de forças, porque quem sabe a Mercedes continue no topo, né? Pode acontecer, né? Bom, para a gente falar agora sobre o GP de Abu Dhabi, que foi o final do ano passado, a gente tem que discutir algumas coisas como as polêmicas de direção de prova que tiveram durante o ano em muitas ocasiões. A gente teve polêmica Emília-Romagna, no Bahrein teve também aquela questão do Verstappen ter ultrapassado por fora. A gente teve no Brasil aquela espalhada do Verstappen para cima do Hamilton na descida do lago. A gente teve muitos problemas com isso, muitas decisões que a maioria das pessoas não se agradou, achou que não poderia ter sido feita da melhor forma. E eu concordo com muitas delas, com algumas eu acho que beleza, tinha que fazer o que foi feito. Mas, na minha opinião, o GP de Abu Dhabi ele é muito mais simbólico por causa disso. Por quê? Porque o Verstappen ele construiu uma larga gordura durante a temporada inteira. Ele teve, contando com a vitória do GP de Abu Dhabi, 10 vitórias durante o ano. Foi o mais rápido em classificação, teve 10 poles. Ele participou de 18 pódios. Então, teve momentos na temporada que ele abriu 30 pontos de vantagem, abriu muita vantagem para cima do Hamilton. Momentos que muita gente já disse, o campeonato acabou, é isso, não tem o que fazer. E muito, né, nessa mesma vibe já que tava, né, o Hamilton surgiu na pior ocasião da temporada para ele, que foi ali no Brasil. Na pior ocasião eu digo porque foi desclassificado da sprint, foi desclassificado do qualificatório para sprint, e aí, saiu de 20º para quinto, né? Pra quinto, não foi? Foi, pra quinto, mano. É um absurdo de pilotagem que ele deu um show aqui pro Brasil e pros brasileiros. Todo mundo que tava no autódromo, eu conversei muito com o pessoal que foi, eu não tive o privilégio de ir.
mas foi uma coisa assim de arrepiar pra mim que tava vendo em casa. Pô, foi maravilhoso. E ele construiu isso e dominou dali pra frente, que já estava no final de campeonato, mas ele também construiu um conjunto de resultados durante o ano que favoreceu essa disputa ter sido tão acirrada para os dois chegarem no último momento do ano empatados e quem chegasse na frente ganhava. Isso foi algo muito único, muito ímpar, que não acontece há muito tempo. A última ocasião que tinham chegado empatados foi na época do Fittipaldi, que ele tinha chegado empatado com o Clay Regazzoni. Inclusive, ele foi campeão, se eu não me engano, foi em 74 essa ocasião. E agora, em 2021, aconteceu de novo. Por que houve essa polêmica no GP de Abu Dhabi? O Hamilton construiu uma larga vantagem ao longo da corrida inteira. Ele largou melhor, largou da segunda posição, mas largou melhor. O Verstappen deu uma moscada absurda, ficou boiando lá e não largou bem. E ele construiu essa vantagem, conseguiu administrar bem tudo isso ao longo da corrida, né? Da última corrida do ano. E em alguns momentos, alguma ameaça ali naquela disputa com o Pérez e tal, que o Pérez tentou e muito bem, conseguiu defender e aproximar o Max do Hamilton. Foi muito ímpar, foi muito absurdo isso que aconteceu. E mesmo assim o Hamilton construiu vantagem, subiu em cima de tudo que ele podia subir e tava ganhando a corrida. A corrida era para ele, aquele momento ali naquela corrida já que nunca é muito animada, já estava escrito que o Hamilton ia ser campeão mundial. E o Verstappen foi pro box algumas vezes trocar de pneu para ver se alcançava, se pegava ritmo, mas não pegava. O Hamilton tava absurdo, aquela Mercedes até chegou a gerar muitas discussões. Quem sabe que essa porra tá irregular, tá ligado? Isso foi uma das questões que aconteceram também, mas não tava tudo dentro do regulamento. E acabou que... Bom, aí nessa... Já todo mundo aceitando o Hamilton campeão mundial. Eu já estava quase pronto para fazer uma postagem lá na página que o Hamilton tinha sido octa. E aí o Latifi bate, depois ele tem uma disputa com o Schumacher, ele perde a traseira numa das últimas curvas ali do circuito. E aí safety car, bandeira amarela na hora. Ali a gente sentiu, agora vai ter um pouco de emoção nesse final de corrida. O carro do Latifi ficou no meio da pista, né? Muitos destroços, esses carros que tinham muita brecha, muita coisinha aerodinâmica, são carros que espalham muita sujeira na pista. E aí o carro do Latifi ali atravessado, na hora eu pensei, uma bandeira amarela, beleza, maneiro, safety car, os carros vão se alinhar, e aí eles vão ficar meio que Hamilton e Verstappen, era esse o plano, pelo menos, né? E será que ia dar tempo de limpar e tal, antes do safety car, né? Porque a corrida já estava acabando. E aí eu fiquei pensando nisso e tal, mas aí eles decidiram por safety car só, apenas. E a primeira decisão polêmica foi manter, o Hamilton ia manter na frente, né, porque ele já estava na frente mesmo, mas os retardatários que estavam entre ele e o Verstappen, que teriam que dar passagem em condições normais, né, de bandeira azul, não poderiam ultrapassar o Hamilton e dar a volta, né, voltarem para fazer essa fila. Isso foi uma decisão muito... Nada a ver. Foi uma decisão errada, foi uma decisão que não se faz, isso não existe, até porque não está na regra, não se pode fazer isso. Na regra está escrito. Você tem que deixar os carros que estão... existe um termo em inglês para isso que é lapped cars, unlapped themselves, ou seja, eles deveriam dar a volta, enfim, e se manter em fila para ficar certinho. O primeiro está em primeiro, o segundo está em segundo. Isso que deveria acontecer. Mas aí ele enrolou, isso não aconteceu. O Michael Masi, né, o diretor de prova, enrolou, isso não aconteceu. E aí, nesse caso, o carro do Latifi lá sendo tirado, limpando a pista, e isso correndo as voltas e tal, né, porque os carros não pararam. Aí começou a ficar uma questão... Começou a ficar feio, porque essa decisão de não deixar os carros passarem, não existe isso. E aí, nesse momento, o Verstappen, tinha colocado o pneu macio novo. Na hora que o carro do Latifi bateu, ele já se preparou, foi lá, trocou esse pneu e ia pro último stint, a última esperança dele de chegar perto do Hamilton. E aí, eles não deixaram esses carros passarem e ficou enrolando e tal. E o carro do Latifi lá sendo limpado. E aí, a gente pensando, será que o campeonato vai acabar com safety car e tal? Meio já escrito, beleza, o Hamilton vai ganhar. E que ganhasse.
mas não em safety car, tá ligado? Ia ficar feio, não ia ser uma cena bonita, sabe? Não ia ser interessante. E eu até pensando nisso, eu fiquei pensando, cara, sei lá, não tem como se fazer nada, qual que seria a melhor decisão? E aí, eu estudando um pouco sobre esse assunto, eu vi que o Felipe Giafone, o comentarista da Globo, que inclusive foi um dos comissários de Fórmula 1, ele disse que existe um acordo entre as equipes e tal e o diretor de prova para que nunca seja terminada em safety car. Beleza, interessante. Isso é uma informação interessante. E aí, pensando nisso, já acabando, pô, o carro do Latifi sendo limpado, sendo tirado já, a corrida ia relargar, e aí o Masi decide que beleza, os retardatários vão poder passar. E aí se aproximou o Verstappen do Hamilton. Mas não todos os carros, né? Não todos os carros que estavam com uma volta uma volta atrás. Só os carros que estavam entre o Hamilton e o Verstappen. Isso existe na regra, isso pode acontecer. O Giafone explicou isso, que esses carros podem sim, carro que não está disputando ponto e tal, nem nada, que esteja lá atrás, isso não essa decisão de só tirar os carros que estão entre os dois, isso não tem problema, pelo menos no regulamento, né? Aí se é uma questão moral ou não, isso aí não tem o que discutir, tá no regulamento lá que são N cars, tá escrito, né? Não é all cars, são N cars que tem que dar essa volta, né? E aí, na minha opinião, eu acho que isso foi errado. Eu acho que deveriam ter dado uma bandeira vermelha ali quando o carro bateu, porque ficou uma situação de bandeira vermelha. Por mais que eles decidiram trazer a bandeira amarela, a bandeira vermelha poderia ter sido acionada, principalmente porque isso permitiria que o Hamilton fosse para os boxes também e colocasse pneu vermelho, e o Verstappen também. E aí a gente ia ter uma mini corridinha ali no final entre os dois e ia ser maravilhoso, ia ser ótimo, assim como foi aquela mini corrida que a gente teve no Azerbaijão durante essa temporada, que o Pérez ganhou e tal, vocês lembram dessa ocasião? Foi quando o Hamilton foi reto, assim, que era para fazer a curva, e ele foi reto, e naquela situação foi isso que aconteceu, acionaram a bandeira vermelha depois que o Verstappen bateu. E eu acho que deveria ter sido a coisa a ser feita, até porque não ia abrir brecha para essa polêmica toda. Acho que foi a pior das decisões naquele caso, o que o diretor de provas fez. Levando em questão isso, quem merecia ter ganhado o GP de Abu Dhabi? Na minha opinião, é o Hamilton. Por quê? Por causa dessa questão da corrida toda, ele ter sido dominante, o Verstappen não ter ritmo para alcançar ele. Isso deixou a situação meio que tentando, não literalmente tentando favorecer o Verstappen, mas tentando favorecer uma disputa entre os dois o tempo todo. E aí ficou ruim, ficou mal. Não era a melhor coisa a se fazer. O vencedor do GP de Abu Dhabi foi o Verstappen? Foi. Mas quem mereceu ganhar é o Hamilton. Mas aí a gente tem que pensar uma coisa que é difícil de se ouvir e acaba que chega a ser uma ingratidão absurda do esporte, que é a Fórmula 1 não é sobre mérito. Não é sobre mérito. Nem sempre você vai ser... não são só os melhores pilotos que estão no topo, a gente sabe disso. Muita gente questiona o talento do Hamilton, questiona o talento de outras pessoas que estiveram em carros tão bons, delas estarem ali porque elas são boas, mesmo é por causa do carro, entendeu? A Fórmula 1 não é sobre mérito, é sobre trabalho em equipe, é sobre o desenvolvimento do carro, é sobre o desenvolvimento do piloto durante a temporada inteira, porque também não adianta você dar uma Mercedes W11, que foi o carro de 2020, que foi o maior e mais rápido carro da história da Fórmula 1, pro Yuji Ide, que era um piloto muito ruim, um asiático muito ruim, ele não ia conseguir dominar aquele carro, entendeu? Então, é sobre esse trabalho em equipe, né? E aí acaba que a Fórmula 1 ela não é sobre esse mérito. Ela não pode, ela nunca foi sobre esse mérito só, entendeu? Senão eles colocavam todo mundo com o mesmo carro, tá ligado? E mesmo assim ainda ia ter um azar, talvez, de alguma peça de um dos carros quebrarem, e aí, enfim... Isso acaba que é um ônus do esporte que a gente tem que lidar. Que é essa questão do Hamilton, ele merecia sim ganhar aquele GP de Abu Dhabi e aí ele ia ganhar o campeonato. Mas durante a temporada inteira a gente pode avaliar esses dois pilotos como merecedores de um título. Eles seriam merecedores do título. Mas eu acho que foi importante o Verstappen ganhar esse título muito porque ele teve muito mais volta liderada
durante essa temporada que qualquer outro piloto. Ele liderou 600 e tantas voltas, 650 por aí, sendo que o total de voltas foi por volta de 1.200 voltas durante o ano todo. Então ele liderou tipo metade das voltas o ano inteiro. Ele teve mais pole positions, teve 10, ele subiu em mais pods, ele teve mais vitória. E por mais que a gente ache o Hamilton um absurdo de piloto, em muitas ocasiões eu torci para ele muito para ver essa competitividade, e muito porque eu gosto da pessoa do Lewis Hamilton. Ele ganhando esse título, ele teria o octa e seria excelente, seria ótimo, mas seria muito difícil de engolir para quem é torcedor do Verstappen e pro Verstappen. Seria uma coisa muito absurda. Essas polêmicas de direção de prova, de diretor de prova, isso acontece, vai acontecer, é melhor que não aconteça, mas acontece e aconteceu durante a temporada inteira. A gente teve investigação descartada no Brasil, quando o Verstappen espalhou ali na descida do lago, né? E foi uma situação também debatível. Tiveram momentos que a Mercedes foi favorecida, tiveram momentos que a Red Bull foi favorecida, momentos que o Verstappen, momentos que o Hamilton foi favorecido, isso acontece. Tem essas discussões o ano inteiro. Mas que a gente ponha um ponto final nisso. O Verstappen é o campeão, ele mereceu ser campeão. E se tivesse sido o Hamilton, também teria merecido. Mas eu acho que a construção toda do campeonato, ela favorece o Verstappen e foi emocionante. A gente espera que continue todos os anos. Agora que a gente pode ter se acostumado a ter um campeonato disputado, a gente espera que tenha cada vez mais isso. É o que a gente espera e a gente está com muita expectativa para esse campeonato de 2022, com essas mudanças na categoria que vão acontecer. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o joinha aí. Se você não gostou, dá o desjoinha também, se você, enfim, é o seu direito. Por favor, comentem aí o que vocês querem que a gente opine aqui. E obrigado a todo mundo aí que ouviu e todo mundo que assistiu, né, no caso. Um abraço para todos. Tchau.